Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas S.A. Mercados, hoje eu estou com o CEO da Rede Mater Dei, José Henrique Dias Salvador, 38 anos, é CEO da Rede Mater Dei desde novembro de 2023, entrou na companhia em 2006, passou por várias etapas desafiadoras, estudou fora também, e agora comanda 9 hospitais e um novo projeto em São Paulo. Vamos ter Mater Dei Santana, na capital paulista. Bom, Zé Henrique, muito obrigada por ter vindo aqui no tempo. Já fiz uma entrevista com seu pai aqui há 2 anos, com o Henrique Salvador, quando ele era o presidente, agora ele era o presidente do conselho, né? Seu avô, pessoa maravilhosa, não é? José Salvador Silva. Quer dizer, a família toda aí. E você agora no comando, terceira geração, é um desafio diário, não é? Tudo bem com você? Obrigada, viu, pela sua presença aqui. Helenice, obrigado, eu que agradeço, né? Prazer estar aqui representando a Rede Mater Dei. Como você falou, né, Helenice, muito mais do que uma posição é participar de um sonho, né? Foi construído aí pelo Dr. Salvador, pela doutora Norma, com a inauguração lá em 1980, né? Então, esse ano a gente faz 45 anos de Rede Mater Dei. Nossa, é agora em junho, né? Agora, dia 1º de junho. Nossa, que legal isso, né? Uma especial, né? E poder estar aqui, conversar com você, é a primeira vez, né, que a gente faz a entrevista também. Para mim é um privilégio, né? E também poder falar para o Tempo, para a audiência do Tempo, né? Que só cresce, que faz, né, um serviço tão importante para a nossa comunidade. É um prazer, viu, Helenice? Ah, que bom, Zé Henrique. E eu queria saber primeiro sobre a sua trajetória, né? Vi que existe uma norma na família, né, de que tem que ter essa experiência fora do país, um MBA, tem que trabalhar em outras empresas também, né? Isso faz toda a diferença. Ah, fez sim. Para minha vida fez muita diferença, Lenice. Primeiro, em termos de trajetória profissional, né? Desde muito novinho eu sabia que eu queria trabalhar no Mater Dei. Ah, é? Em uma certa fase, né? Pensei em ser médico quando eu estava ali na minha adolescência. Depois vi que eu não tinha o tino para isso, né? E eu vivia muito dentro do Mater Dei desde muito novinho. Você ia para lá, ficava passava. com meu pai, era uma forma, inclusive, de eu ver mais meu pai, sempre trabalhou muito, né? Então, sempre teve muito no hospital como médico e gestor. E era uma forma de eu estar ali mais próximo também, e a partir daquilo ia conhecendo. O Dr. Salvador tem uma frase, né, que ele fala que a gente só ama o que a gente conhece, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer para depois, ao longo do tempo, amar também a Rede Mater Dei. E aí eu defini que eu queria, quando eu fui crescendo, que eu queria fazer administração, né? Que tinha um espaço, inclusive, para ajudar a família através da parte administrativa, na gestão. Em um determinado momento eu fiz também direito, então fazia 2 faculdades. Nossa. Fazia administração de manhã no IBMEC aqui em Belo Horizonte e fazia direito na Federal à noite. Foi passando o tempo, passou 1 ano e meio mais ou menos nessa função. E eu decidi por interromper o direito para começar a fazer o estágio no Mater Dei. Isso foi em 2006, né? E aí eu passei por todas as áreas do hospital, né? Desde as áreas do back-office, mas muito próximo também da produção, entrava no centro cirúrgico, CTI, né? Ficava junto ali do dia a dia da instituição. Fiz esse job rotation, né, que chama, como um trainee, né, na instituição por mais ou menos 2 anos. E aí eu mudei para São Paulo em 2008. Eu fiquei em São Paulo de 2008 até 2010, trabalhando no DASA, né, que era gigante, já era, né, a maior rede de laboratórios do Brasil. Depois fiquei 6 meses no Hospital Sírio-Libanês, na área de
qualidade, padronização e processos, e depois Também outra referência, né? e depois 1 ano e meio no Einstein. Eu entrei no Einstein como estagiário na área de planejamento estratégico, fiquei 6 meses e fui contratado para uma área nova chamada Economia da Saúde, foi meu primeiro cargo como CLT. Eu fiquei até 2010, e em 2010 eu retornei para a Rede Mater Dei para um cargo de liderança, e aí começa a minha vida como gestor, efetivamente, da Rede Mater Dei, né? Em 2014, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, um MBA, na Universidade de Columbia, em Nova York, né? Uma Ivy League, né? Fiquei lá por 2 anos, retornei em 2015, né? Em meados de 2015. Teve vontade de ficar lá? Não. Não, eu já fui para lá sabendo que eu ia fazer o curso, Tinha preparar para voltar para o negócio da família. Isso é algo que sempre eu pensei, né? O quanto essa minha formação, a parte da minha formação, sempre que eu estava lá, eu pensava na Rede Mater Dei. Estou vendo isso aqui, como é que isso pode ser aplicado? E nesse período, mesmo fora, sempre muito próximo, né, do hospital, das pessoas, dos gestores, né? Sim. Para que a gente pudesse continuar contribuindo aí no dia a dia da empresa, né? Então, retornei em 2015 como diretor comercial da Rede Mater Dei, fiquei 1 ano. Depois fui transferido, né, para diretor de uma das nossas unidades, o Mater Dei da Contorno, né? Fui diretor-geral do Mater Dei da Contorno de 2016 até 2020. Em 2020, no nosso processo de expansão, eu fui convidado pela família para assumir a diretoria de operações da rede. Então, os hospitais, a partir dali, já era, né? A gente já tinha o Mater Dei da Contorno, o Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei Betim Contagem, o projeto do Mater Dei Salvador naquele momento. Já tinha uma capilaridade, né? Tinha que ter um comando, um direcionamento. E a gente estava preparando a rede para poder crescer nas aquisições dos outros hospitais. A gente comprou 5 hospitais, né, naquele momento. Então, precisava de uma diretoria de operações para supervisionar esse projeto. Eu fiquei nessa posição de 2021 até 2023. Em novembro de 2023, nós fizemos a transição. Eu fui convidado para assumir a cadeira de CEO da Rede Mater Dei, né? Dr. Henrique assumiu como presidente do conselho da Rede Mater Dei, e estamos aí, desde novembro de 2023, nessa posição aí na companhia, né? E tentando implementar também algumas novidades, algumas novas ideias, mas sempre num projeto de continuidade. Acho que isso é um dos pilares, né, e um dos diferenciais da Rede Mater Dei. A gente constrói em cima daquilo que as outras gerações trouxeram, né? E a gente tenta sempre continuar seguindo com os valores e princípios que nortearam aí a fundação da Rede Mater Dei. Isso eu reparo muito em vocês, Henrique, assim, tem um discurso uníssono, né? Ele tem uma continuidade, né? Não é assim, não, eu cheguei agora, eu quero fazer tudo diferente. Aí a empresa, cada hora, tá de um jeito, né? Então, não dá, né? Tem que ter linearidade. O Mater Dei não é um projeto de uma pessoa, né? Não é um projeto de um gestor, não é um projeto de um líder. É uma construção conjunta, é assim que a gente vê, né? A gente tem uma felicidade muito grande ter o Dr. Salvador com 93 anos, muito presente. E ele tá bem, não é, menino? Tá Ele lá na inauguração do Mater Dei Nova Lima falou, não vou usar esse negócio, esse equipamento aqui que falaram, o telepronto. Ele é isso mesmo. E ele é genuíno, né? É sempre muito presente, puxa a nossa orelha quando precisa. Né? Mesmo? Dá as dicas de coisas que ele está vendo que ele acha que podem ser melhoradas. É uma personificação dos nossos valores. Então, a gente tem gestores antigos e gestores novos, alguns inclusive de outras regiões. Quando eles se encontram com o Dr. Salvador, a gente tem a oportunidade, né, deles escutarem o Dr. Salvador. É muito mais fácil para a gente poder disseminar a cultura e valores da Rede Mater Dei ao longo do tempo. A mesma coisa com o Dr. Henrique, doutora Maria Norma, doutora Márcia, né? Que são pessoas também tão relevantes aí para o dia a dia da Rede Mater Dei, e é o que eu te falei, a gente trabalha juntos, a gente trabalha unidos, né? A gente divide muito, inclusive, as questões para que a gente possa seguir também no projeto de construção conjunta. E aí, a formação societária do Mater Dei, ela continua com a família, na sua maior parte das ações, mesmo com o capital aberto, na Bolsa, na B3, em São Paulo, essa formação vai continuar assim. Nós fizemos então a abertura de capital em 2021, abril de 2021, né?
E naquele momento a gente fez uma abertura de capital no limite do free float, né, que a B3, né, que é regula inclusive um novo mercado, no qual nós estamos inseridos, pedia naquele momento. Hoje, cerca de 20% das ações da Rede Mater Dei estão no free float, né? Sim. E 80% das ações da Rede Mater Dei estão com a família. A gente, inclusive, está crescendo um pouquinho essa concentração na família. Nós estamos com um programa, né, na verdade, de recompra aberto nesse momento. Então, a família tem uma presença, inclusive acionária, uma concentração acionária muito grande na empresa e pretendemos, né, continuar assim, e principalmente porque a gente acredita, né, que uma empresa como a Rede Mater Dei, uma empresa que nasceu familiar, ela ter a presença da família ali próxima no dia a dia, nos ajuda, inclusive, a dar uma visão de longo prazo mais estruturada para a empresa. Então, a gente pretende, né, ter ainda uma concentração importante da família na empresa. Mas, assim, sair do mercado da B3, não, né? Não. Por enquanto, Não. não tem isso não, né? Não temos. A gente vive nesse momento, né, na economia brasileira, um momento de uma certa desconfiança maior em relação ao mercado de capitais. Não diria nem desconfiança, né, mas pela curva de juros que a gente juros vê no altos, país, né, só deixa o dinheiro no banco. acaba indo mais para a renda fixa, né, e as pessoas têm uma propensão a assumir, né, menores riscos, né, apostando em Na empresas. renda variável, né? Na renda variável, isso é natural. E isso assola aí a toda a indústria, o mercado brasileiro, mas o mercado brasileiro é cíclico, resiliente, e já demonstrou isso em diversos momentos, né, também da história do Brasil. Então, plano econômico que já teve, né? Seu avô viu todos, né? Exatamente. 45 anos, seu pai também, você já começa a ver agora. Eu vi alguns também. Viu na pandemia, né? Então... Exatamente. E aí esses momentos são momentos em que a gente tem a oportunidade, inclusive, acreditando na empresa, de aumentar a nossa exposição à empresa, mas não temos nenhum tipo de plano de fazer com que a empresa não seja pública. José Henrique, agora me conta esse projeto de São Paulo. Estou doida para saber os detalhes, porque teve um anúncio, né? O Mater Dei Santana, em São Paulo, numa joint venture com Bradesco. Como que vai ser esse hospital? Não, Berenice, esse é um projeto muito especial para a gente, realmente, né? É o Mater Dei Santana, na região norte de São Paulo. A região norte de São Paulo é uma região de mais ou menos 2 milhões de habitantes. Nossa! Né? Então é quase uma nova cidade. Quase uma Belo Horizonte, né? Guardadas as diferenças. Né? Com cerca de 600 mil vidas de beneficiários de plano de saúde que a gente atenderia, né? Que é, de certa forma, o nosso mercado endereçável. É uma região que não está tão bem servida de hospitais, né? Não tem hospitais da qualidade daquele que a gente vai implementar também. E nós conseguimos ir para essa região numa parceria com um cliente que é um cliente e parceiro relevante da Rede Mater Dei, que é a Bradesco, né? Então, a Bradesco, o Banco Bradesco, né, ele tem um braço imobiliário que detém e constrói estruturas, né, imobiliárias. Então, eles vão construir o hospital e numa estrutura de build to suit, eles vão alugar, né, esse empreendimento para uma joint venture que é operada pela Rede Mater Dei em parceria com a Bradesco Saúde, né, num veículo chamado Atlântica, e nós vamos, a partir disso, ter a obrigação e o direito, né, também de operar esse hospital que vai chamar, então, Mater Dei Santana, né? Sim. Um hospital de mais de 250 leitos, com mais de 40 mil metros quadrados de área construída, um hospital completo, pronto-socorro, medicina diagnóstica, cirurgias de alta complexidade, com salas, né, muito bem preparadas, oncologia, um complexo oncológico também importante, sabe? Um ambulatório também atrelado a esse hospital. Então tem tudo para ser uma grande referência ali para a região norte da cidade de São Paulo e representa para a Rede Mater Dei a nossa cidade no principal estado em termos de recursos financeiros do país, né? Então nós estamos muito animados. A criação de um novo hub, como a gente chama, né, de saúde, de ter a Rede Mater Dei presente, e a partir dali a gente capilariza mais também os nossos trabalhos ali para aquele estado, né? Lá em São Paulo, o Mater Dei Santana
Você falou que tem 40 mil metros quadrados. Mais de 40 mil metros quadrados. Então, é um hospital que pode também ter várias fases de expansão, não é? Ele tem para onde crescer, não é? Sem dúvida. Essa primeira fase de área construída vai ser de quanto, mais ou menos? Você já tem o projeto pronto ou ele ainda está sendo delineado? A gente está na fase de finalização do projeto, né? Mas já está pronto, a gente já está em poucos detalhes ali. O projeto, ele nasce, o hospital ele é todo construído e a gente vai abrindo alas aos poucos. A gente sempre faz assim nos nossos projetos. Essa é a vantagem do Greenfield, né? Do projeto novo, né? Do zero, né? Alguns hospitais cresceram a estrutura preparada. Exato. Alguns hospitais cresceram muito ao longo do tempo, através de uma estrutura antiga, fazendo outras puxadinhos, né? E aí... Exato. Evitar essa palavra, mas é por aí, né? Isso. A gente fala adaptações, ninguém sabe puxadinhos. Agora, esse é um projeto que a gente constrói ele inteiro, os fluxos muito bem definidos, muito pensados, né? E ao longo do tempo a gente vai ali inaugurando as alas à medida que o movimento vem. E aí os custos também podem ser bem mais planejados, né? Sem dúvida. Já numa estrutura dessa, quer dizer, 600 milhões de reais, esse dinheiro é de quem? Do Bradesco, é do Mater Dei ou é dividido aí? É da BSP, né, que é uma empresa do grupo Bradesco, né? Esse valor de 600 milhões é uma previsão, a gente não tem esse número ainda, porque ainda está na orçamentação da obra, mas isso pode ser até mais, né? Dependendo do custo, né? Exato, são valores análogos a outras construções que a gente está vendo no Brasil hoje em dia, então por isso é esse número, né? Esse número é feito então pela Bradesco, por esse veículo, né? E a gente remunera esse investimento através de aluguéis que são pagos pela operação do hospital. Quando ele começar a funcionar em 2028, aí o Mater Dei vai pagar um aluguel mensal para Bradesco. É isso aí. Legal. E vai ser um hospital assim, com quantos funcionários, quantos médicos? Vocês já têm também isso? Temos. É um hospital para ser definido. É um hospital para ser faseado, né? Mas um hospital desse porte, né? Um hospital para ter uns 1.500 colaboradores, mais ou menos, diretos, né? E ali devem passar mais de 5 mil médicos também, nas diversas especialidades. É um hospital geral, como eu disse, é um hospital que nós vamos ter um ambulatório, vai ter um pronto-socorro também robusto, um pronto-socorro para atender a mais de 600, 700 pacientes por dia, né? Como a gente já tem aqui nos hospitais da região metropolitana de BH. Então, são números vultuosos aí para uma operação importante ali na região. Esse Mater Dei Santana, ele caminha para ser o maior hospital da rede Mater Dei? Do jeito que vai sendo? Não, nós temos hospitais maiores. Tem, não é? A gente tem especialmente 2 hospitais que são maiores em termos de área construída, que é o Mater Dei da Contorno, são 61 mil metros quadrados de área construída, e o Mater Dei Salvador são 70 mil metros quadrados de área construída, cada um com cerca de 350 leitos, então maior do que esse de Santana, né? Agora, dado o mercado de São Paulo, né? A gente tem aí mais de quase 10 milhões de vidas com plano de saúde. Isso pode acontecer aí um escalonamento, ter outras unidades em São Paulo, conforme o resultado lá, Bradesco vira e fala, vamos fazer outro lá no outro bairro. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Não está descartado, né? Não está fechado o negócio. Primeiro, eu acho que no médio prazo, esse hospital de 44 mil metros quadrados, que é esse que a gente está construindo, ele vai ficar pequeno, né? Então nós vamos acabar tendo que crescer também. A gente tem alguns terrenos no entorno que podem ser aproveitados também para isso no futuro, sabe? E tem outras possibilidades em São Paulo. São Paulo é uma cidade que está relativamente bem servida de bons hospitais em algumas regiões. Mas a gente enxerga também, pelo tamanho da cidade, né? Que existem ainda alguns vazios assistenciais que podem ser preenchidos. Tem uns gaps aí, né? Que dá para... E nós vamos com apetite para poder crescer, né? Nós estamos nos estruturando, né, durante todo esse processo para a gente ter a capilaridade e a robustez financeira necessária também para que a gente possa crescer e possa também abrigar aí outras regiões. E o jeito Mater Dei de ser, não é? Que a gente vê aqui em Belo Horizonte, em outras regiões, vai continuar o mesmo ou vocês podem abrir o hospital para atendimento da rede SUS?
vai continuar um hospital para alta renda ou ele vai aí... Vocês vão diversificar esse portfólio aí? Helenice, ao longo da história, a gente já foi, de certa forma, diversificando, né? Se a gente for ver, por exemplo, hoje a gente tem várias empresas que a gente atende desde o presidente da empresa ao chão de fábrica, né? Isso acontece, por exemplo, com as autogestões, né? Empresas como Vale, Semig, Copasa, a própria Fiat, né? Vizinha aqui também. A gente atende a toda a gama de funcionários que tem ali. O Jeito Mater Dei é muito mais do que hotelaria, ou muito mais do que a parte física do que encontra, né? É um jeito de atender com alguns princípios, né? Então, o primeiro princípio, né, é da gente ter uma qualidade assistencial diferenciada, algo que a gente não abre mão, independente de qual unidade a gente está e para quem a gente vai servir, né? A qualidade intrínseca do produto, né, de certa forma, que a gente entrega. O segundo, né, que está no jeito da rede Mater Dei, é a gente prover uma experiência percebida pelo cliente de forma diferenciada. Isso sim tem um pouco de hotelaria e estrutura, mas tem muito em relação à forma que as pessoas atendem aos nossos pacientes. Isso é treinamento, isso é trazer gente que gosta de atender gente, né, com calor humano. Sim. Então isso também está no nosso DNA. Está também no nosso DNA a gente ter sustentabilidade financeira, porque nós precisamos de ter constantes investimentos para poder fazer com que as nossas estruturas sejam também estruturas que ao longo do tempo permaneçam. E o jeito Rede Mater Dei também é cuidar das pessoas que atuam na Rede Mater Dei, é o cuidar de quem cuida, né? Sim. Também é fundamental. Então esses pilares, eles são pilares replicáveis para diversos projetos que a gente tem, independente do tipo da unidade ou da localidade onde a gente se encontra, né? Hoje a gente tem unidades, por exemplo, que foram adquiridas, né? Duas na cidade de Uberlândia, uma em Goiânia, uma em Feira de Santana. São praças diferentes, são planos de saúde diferentes, são tickets médios, inclusive, diferentes em cada um dos hospitais, mas esses pilares, eles precisam de permanecer em cada uma delas, senão a gente não está crescendo como rede. Né, a gente precisa de crescer como rede, adaptado, sinérgico, né? Rede de hospitais que trabalhem em conjunto. A marca tem que ser a mesma, né? Exatamente. Em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Uma curiosidade, Zé Henrique, essa parceria com o Bradesco, já é antiga, né? Isso. Já atendem a Bradesco Seguros, né? Os pacientes da Bradesco Seguros há muito tempo. Passa pela cabeça de vocês ter uma parceria ainda maior com o Bradesco, ele entrar com o parceiro mesmo, como parte acionista, ou não? Isso aí, essa conversa, ela não está no escopo assim, da rede. Por enquanto não está no escopo, Helenice, mas assim, a gente é muito próximo das operadoras que são parceiras nossas de longa data, né? Da mesma forma que a gente fez essa joint venture com a Bradesco em São Paulo, a gente tem outras conversas, né, com outras operadoras parceiras também, para a gente poder estudar outros projetos, né? Não tem uma necessidade de ser apenas como operadora. Em relação ao movimento societário, né, não tem nada sendo discutido nesse exato momento, né? Mas vocês devem ser bem assediados, não são? Um pouquinho, às vezes. Porque a rede é muito forte, né? A marca foi muito consolidada ao longo dessas mais de 4 décadas. Mas até assim, para a gente poder atrair o investidor ou trazer o recurso, né, a gente tem que também entender claramente os usos, né, do recurso. E hoje a gente está muito focado no valor que já existe na companhia, sabe? Essa é a nossa prioridade. A gente cresceu muito rápido, né? Sim. Em 2021 eram 3 hospitais, hoje são 9, né? Então é o momento da gente amadurecer cada uma das unidades nossas, e para isso a gente precisa de muito mais de relacionamento, né? De estar próximo, de ajustar os processos, né? De conseguir atrair equipes médicas, né? Encantar o paciente, do que sair fazendo vários investimentos, né? Então a sociedade nesse momento especificamente, ela faria sentido em algum momento se for para a gente poder dar outros passos, né? Isso pode acontecer no futuro, mas não tem nada no momento em discussão. No momento é a rampagem mesmo, né? Que vocês querem fazer de uma maneira consolidada, sem ficar muito alavancado no mercado, devendo muito, né? Para poder ter uma... Você estava falando, fazer um
um enxoval de um hospital é mais de 50 milhões, né? Uma coisa só de equipamento, né? E depois renovar esses equipamentos todos também, né? O custo é altíssimo. Né? Nós fizemos muitos investimentos nos últimos anos, né, Lenice? Então, nós abrimos há 5 anos atrás uma Mater Dei Betim Contagem. Sim. Depois, há 2 anos e meio atrás, uma Mater Dei Salvador. Há meses atrás, né, ano passado, em agosto de 2023, uma Mater Dei Nova Lima, né? Hospital é um... Demora quanto tempo, Zé Henrique, normalmente ele matura entre 8 e 10 anos, né? Cada um dos projetos. Nossa. Então é longo o processo, né, de amadurecimento. Os nossos hospitais, inclusive, eles estão amadurecendo mais rapidamente do que alguns desses. Eu estava vendo essa sua observação na divulgação de resultados, que está assim, já surpreendendo, né? Salvador, por exemplo, já está Salvador está indo muito bem. Uma fase boa já, Salvador está indo muito bem. Apesar de ser uma praça nova, uma praça que a gente não tinha ainda muita experiência, mas nós encontramos uma veia relevante em Salvador. Salvador é uma cidade grande, né? 3 milhões e 500 mil habitantes. O percentual de pessoas com plano de saúde é menor, mas a quantidade é maior, então o nosso mercado endereçável é maior do que a gente tem em BH especificamente. Ou seja, o ticket lá então é maior também. E o ticket lá é maior, sabe? É uma praça que por ter uma concentração maior de alguns planos específicos, tem um ticket médio um pouco maior do que a gente tem em Belo Horizonte especificamente, sabe? Com equipes médicas também muito bem formadas, né? Médicos que fizeram a formação fora do Brasil, fizeram a formação nos melhores centros brasileiros e que são muito bem formados, e médicos e também uma população que esperava uma qualidade ainda maior em termos de estrutura, processos e de um equipamento hospitalar que a gente levou para lá. Então está indo muito bem. Tem também Nova Lima, é interessante, né? Você esteve lá com a gente. Estive lá, aqui um hospital lindo, parece hotel, né? Que coisa bonita, chique, né? Um pé direito, maravilhoso, né? Dá uma sensação assim gostosa na gente, né? O que você pensa assim para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Quer dizer, faltava um hospital desse porte em Nova Lima, né? Aliás, todos os grandes players estão indo para lá. É a cidade com maior renda per capita do país, né? Isso. O que você está achando de Nova Lima? Gostando muito, né? Já tem alguns anos que a gente estuda um projeto para lá, né? A gente primeiro estudou um projeto via crescimento inorgânico, uma aquisição para Nova Lima. Depois nós estudamos, em determinado momento, fazer uma unidade avançada para lá, né, para estar mais próximo daquela população. Mas quando a gente viu, né, o que estava acontecendo com aquela região em termos de transformação de renda, em termos de moradias, né, de concentração de população também, a gente viu que cabia uma unidade hospitalar, né? Nós fizemos a aquisição de um imóvel onde ano passado, né, funcionou a Faculdade de Administração da Milton Campos. Nós compramos aquele imóvel e o transformamos, né, numa unidade hospitalar. São 120 leitos, mas de altíssima resolutividade, um pronto-socorro que atende a todas as especialidades, um ambulatório, eu estou vindo de lá hoje, inclusive, que está lotado, com grandes referências médicas, né, que nos procuraram e a gente procurou para poder atender também naquela unidade, né? Medicina diagnóstica com todos os exames, sabe? E tem me surpreendido muito positivamente o quanto a população abraçou o hospital e está satisfeita com ele, né? Para você ter uma ideia, a gente mede a satisfação de quem atende, né? De quem é atendido na unidade através do NPS, né? Que é Net Promoter Score, e lá em Nova Lima é acima de 86, né? O número. Nossa, assim, alto. Uma referência do que a gente tem, inclusive entre outros hospitais de referência do país. Então está começando muito bem, estou muito animado, viu, Helenice? Isso é bom. Taxa de ocupação, assim, você também fala na divulgação de resultados, está de 76%, mais ou menos, você quer passar para 80%, né? Isso é curto prazo, é uma coisa que já demora um pouco mais? Ele está se pagando, essas unidades todas, elas estão rentabilizando já do jeito que você imaginava? Esse é um marco aí que a gente vem tentando implementar, que a gente tem um crescimento da nossa taxa de ocupação, porque isso traz produtividade para o hospital, né? Hospital, às vezes as pessoas falam muito assim, quantos leitos, ou como é que está o crescimento de leito, né?
E se a gente consegue aumentar a taxa de ocupação, efetivamente é como se a gente criasse leitos sem precisar de edificar. Então, esse é um compromisso que a gente tem também assumido. Esse ano de 2024, a gente aumentou em 4 pontos percentuais a nossa taxa de ocupação, saímos de 73 para 77, né? Nossa. E estamos chegando mais próximo aí dos 80%. Esse ano, inclusive, a gente já está... Você acha que já atinge esse ano? Temos que atingir, esse é o nosso objetivo, né, para poder chegar lá. E você perguntou de rentabilização das unidades, né? A gente tem hoje unidades que já estão no nível maduro de rentabilidade, principalmente aquelas na região metropolitana de Belo Horizonte. Algumas das unidades adquiridas, né, a gente fez sabendo que eram projetos de turnaround, né, de virada de rentabilidade, sabendo que cada uma das unidades que a gente adquiriu eram referências para a população nas cidades, né? Então, Uberlândia, por exemplo, nós compramos 2 principais hospitais da cidade de Uberlândia, em nome, são top of mind já há muitos anos, né? Ou seja, já tinha uma fidelização aí que... Exato, né? Garantida, né? Isso o Dr. Salvador sempre falou isso para a gente, né? Depois que um hospital perde o nome, você conseguir recuperar aquilo é muito difícil, né? A população começa a desconfiar daquele projeto específico. Então, nós adquirimos hospitais que já eram referência, né? E estamos trazendo elementos de produtividade, sustentabilidade financeira, relacionamento, para poder fazer com que eles também tenham um nível de rentabilidade parecido com aqueles das nossas unidades mais maduras. Legal. Temporada Minas S.A. Mercados de hoje recebe José Henrique Dias Salvador, CEO da rede Mater Dei. A gente vai para o rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Estamos de volta com mais um capítulo da temporada Minas S.A. Mercados. Hoje eu converso com o José Henrique Dias Salvador. Desinvestimento. Isso também acontece no meio do caminho de qualquer empresa, né? Não vai ser uma Mater Dei que não vai acontecer. Você planeja uma coisa e acontece outra, né? Com certeza. Teve no Pará, que é uma região excelente, a gente tem lá, o minério da Vale, é o melhor do mundo, né? Mais puro que tem. Tem porto, tem tudo, né? Vocês fizeram uma aquisição lá, o Porto Dias, e fizeram o desinvestimento no ano passado, botaram 400 milhões, pouco mais, em caixa, né? O que aconteceu com essa experiência e o que você tira dela, Zé Henrique? Ótima pergunta, né? Primeiro, para dizer que o Pará é um estado belíssimo, né? Essa é a região norte do país. É uma região que tem muito para crescer, e o Pará, em especial, que reúne alguns atributos que são atributos difíceis de achar, né? Tem extensão territorial, tem um minério, como você disse, um dos mais puros do mundo, né? Também tem o agro cada vez mais forte, logística também, é um polo logístico que está crescendo cada vez mais.
Também tem se ficado cada vez mais notório a questão de crédito de carbono, né? As questões ambientais, né? De certa forma, o Estado tem uma grande parte da Amazônia ali presente. Sim. E nós fizemos um investimento, né, em Belém, de um hospital de alta complexidade, de grande porte, que é o Porto Dias, 380 leitos, exatamente para, através desse projeto, a gente crescer ali na região norte, né? Com o tempo, a gente percebeu que alguns fundamentos, né, da nossa tese de crescimento, eles não se comprovavam na prática, principalmente fundamentos relacionados a mercado endereçável, ao número de vidas que a gente ia conseguir trabalhar. A gente depende, né, muito da saúde suplementar, e a gente via que alguns elementos não estavam ali para o nosso crescimento, né? Então esse foi um fator que aconteceu. Além disso, 2 operadoras de saúde importantes da região começaram a passar por problemas financeiros graves, né? Isso começou a alongar o nosso ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro, né? O tal do índice de sinistralidade delas, né? Começa a ficar muito alto, né? Exatamente. E aí... E aquilo deu na gente um certo receio, aumentou muito o risco de execução nosso daquele projeto em específico, sabe? Porque isso pode acontecer de vocês começarem a ter que tirar de alguns hospitais para tapar o buraco de lá? Isso também acontece na rede hospitalar? O maior receio, né, Lenice, é a gente prestar o serviço no hospital de 380 leitos que consome muito recurso e não receber por aquele serviço prestado do hospital, ou receber durante muito tempo, né? Capital de giro é um negócio que quebra a empresa, né? Então, olhando para isso, né, na disciplina financeira que a gente tem, de certa forma, né, tentando equilibrar ali risco-retorno, né, do ativo, isso também é a nossa função, né, como dirigente da empresa, avaliar portfólio, né? A gente viu que era necessário a gente fazer algum movimento. E conversando com a família que a gente tinha adquirido lá atrás, que inclusive tinham 7% também da rede Mater Dei, naquele movimento que a gente fez, nós negociamos com eles, né? Vendemos de volta a nossa parte, que eram 70% do hospital, né? Trouxemos um recurso importante, né, para a rede Mater Dei, trouxemos de volta as ações que eles tinham. E foi uma decisão, na nossa visão, muito acertada, né, Lenice? Porque, inclusive, nos preparou para o momento de economia que nós estamos vivendo, né? Que é um momento mais esticado. Juro alto, dinheiro está caro, né? Dinheiro está caro. Você fazer empréstimo. Ter um caixa mais robusto para a gente nesse momento foi muito importante. Aí vem aquele questionamento. Vocês vão continuar crescendo, né? Estão indo para o 10º hospital, que é Santana, Mater Dei Santana, em São Paulo. Mas e aí? Para por aí uns tempos, ou os próximos, ou as oportunidades estão sempre no radar, né? Chega uma pessoa, tem um ativo muito interessante, né? Você falou, por exemplo, que tem um terreno lá no Pará, né? Que saiu desse hospital, mas tá lá, né? Tem um land bank aí, como o pessoal da construção gosta de falar, né? Bom, né? Então, sólido. Como é que vai ser assim? Dá para você avançar nesse debate aí? Vai crescer por aquisição, projeto Greenfield, aquisição de outros, ou união com outras empresas? O que você enxerga, né? Você e a família, né? Que vocês atuam muito em conjunto, né? Eu vejo essa... Perfeito, Lenice. Essa transparência grande aí. O primeiro ponto é o seguinte, né? A nossa prioridade momentânea é a gente rampar, né, e amadurecer cada vez mais os projetos que a gente fez, né, os nossos investimentos. Que tem. Então, nisso aí tem muita energia, né, para ser depositada, né, e tem muita coisa para poder ser feita também, e o time de gestores, né, a governança está muito voltada, inclusive, para esses projetos, né? Mas isso dito, é dever de ofício, né, nosso na Rede Mater Dei, sempre avaliar as oportunidades que existem, né? Nós somos muito construtivos em relação ao mercado de saúde brasileiro. São 45 anos, né, vivendo nesse mercado. É um mercado que tem fundamentos muito sólidos, né? Porque a gente tem envelhecimento populacional, né? A pirâmide etária brasileira, ela está cada vez mais sendo achatada. Né? Então, o bônus demográfico já era, né? E as pessoas demandam mais de serviços de saúde através desse processo também de envelhecimento, né? Muita incorporação tecnológica
E é um mercado que demanda muito de conhecimentos específicos, né? Conhecimentos esses que a gente conseguiu acumular ao longo desses anos. Então, muitas oportunidades surgem, né? Uhum. Pessoas trazem oportunidades para a gente também cutuca vez ou outra ali em relação a alguma especialidade, alguma oportunidade específica, mas sempre com o pé no chão e a disciplina financeira para a gente fazer isso nos nossos limites, que são aqueles que eu falei, de endividamento, né? De diluição. Mas estamos muito atentos, né? Tem algum lugar assim que você já pode adiantar ou não? Não tem nada assim ainda tem algumas publicável, né? Tem algumas regiões interessantes, mas nenhum de bate-pronto. Tem potencial, né? Tem uns lugares aí bem interessantes no Brasil. O Hospital Mater Dei Betim Contagem, eu me lembro que seu pai falou que ele tinha condições aí de fazer outras expansões lá dentro, né? Sempre levando em consideração esse planejamento que vocês fazem. Uhum. E a gente vê que a região tá que cresce, né? O setor automotivo aí tem novas contratações da Stellantis. A cidade está muito ativa agora, né? Perfeito. Existe aí um olhar para Betim Contagem, Mater Dei Betim Contagem? Existe, sem sombra de dúvidas, né? O Mater Dei, primeiro a gente, eu acho que foi Dr. Henrique, Dr. Salvador, né? Quando conceberam o projeto e a família, né? O fizeram com uma visão de longo prazo, né? Tanto é que construíram um hospital de mais de 40 mil metros quadrados, de 400 leitos, né? A capacidade que ele tem, numa região que eles sabiam, né? A gente sabia, de certa forma, que iria se desenvolver. Então, muito da concepção da construção foi pensando nessa região para frente. E não é só Betim Contagem, é toda a região oeste mineira, né? Uhum. Ali a gente atende pacientes de Itaúna, de Divinópolis, de Pará de Minas, né? São 11 municípios ali no entorno que a gente sabe que usam também o Mater Dei Betim Contagem, principalmente na alta complexidade. Né? Nossa, que legal, um cinturão enorme, então, paciência. Sem dúvida, né? Então, esse é um hospital que tem um potencial de crescimento muito grande para a rede Mater Dei. E a gente está crescendo ele ao longo do tempo, né? Então, nós temos, por exemplo, uma maternidade forte que a gente ampliou ao longo do tempo, uma UTI também, né, forte que a gente ampliou, serviços de hemodiálise, de medicina diagnóstica, né? Uhum. O que eu garanto é que é um hospital que não deve nada para nenhum dos melhores centros do Brasil e nenhum dos nossos hospitais também aqui, sabe? E a gente tem oportunidade também, através de terrenos que a gente tem no entorno, de crescer ainda mais à medida do tempo que o projeto for maturando, sabe? Tem que esperar um pouco ainda, né? De construção de obra. A gente não precisa edificar. Não precisa ainda. O que está feito. Sim. Ali dentro tem muitas questões que a gente ainda pode ampliar. Verticalizar ali dentro crescer, mesmo. Dentro do próprio hospital. Uhum. Mas isso dito, a gente está muito atento à região, né? Nós estamos muito satisfeitos, inclusive, com os movimentos que têm acontecido ali na região para poder fortalecer, né, a pujança econômica da praça, né? Então estamos muito animados. É bom que a pessoa não precisa vir para Belo Horizonte, né? Ela já para ali mesmo, já resolve ali e desafoga, né, a rede da capital. Né? Muito bom, Zé Henrique. Queria falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Você também é presidente do conselho da A3 Data, né? Fez um investimento lá alto de 40 milhões. Acho que foi 2021, né? Foi 21. Deu certo, né? Tá bem. Você gostou do investimento lá? Gosto muito da turma de lá, Helenice. É uma turma muito competente, né? É impressionante como é que a empresa se reinventa também a cada período, né? A 3 Data é uma empresa que não atende só a área da saúde, né? Ela atende, inclusive, outras grandes empresas de outros setores, tem vários clientes. Banco, né? Banco Inter. Tem outras empresas de saúde, né? Tem empresas relevantes que ela presta consultoria, né? E a gente tem 2 braços hoje, né? Um braço de consultoria, que é esse braço de transformação em inteligência artificial, gestão de dados, né? E processos, né, que incorporem inteligência artificial. Mas nós estamos também desenvolvendo com eles produtos escaláveis, né? Principalmente voltados para a área da saúde. Né? Então, como é que funciona? Mas o Mater Dei é dono da A3 Data? A gente é dono de 51%. 51%. Tá. 50,1%. Uhum. O Mater Dei tem 50,1% da 3 Data, né? Mas toda a governança da área da saúde é voltada para também projetos em que a gente participe
ou que a gente possa também, de alguma forma, contribuir. Né? Quer dizer, uma demanda que vocês têm lá, vocês chegam lá e conversam isso com eles. Exato. Eles atuam, né, então, nesses projetos de consultoria. O que são projetos de consultoria, né? Tem alguma demanda de eficiência operacional em alguma empresa e também no Mater Dei. Eles entram, fazem um projeto, né? Cobram os seus FIIs, né? E terminam esse projeto, as suas entregas em um determinado tempo. Mas nós temos também uma outra vertente, uma outra linha agora, que é a construção de produto. Então, por exemplo, nós temos hoje um produto que chama Maria, né? É uma inteligência, inteligência artificial aplicada, né, numa atenção primária digital. Né? Então, isso aumenta, inclusive, a possibilidade de equipes médicas de atenção primária ampliarem o seu atendimento em até 6 vezes, né, com a inteligência artificial. A pessoa vai de forma assíncrona conversando com a inteligência artificial, falando um pouco dos seus... O que ela está sentindo. O que ela está sentindo e tudo. Ela vai fazendo uma triagem daquele diagnóstico. Isso diminui muito o custo do setor. Não precisa de lá do pronto atendimento. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo, ajuda a equipe médica a poder ter uma eficiência maior. Então, esse foi um produto que foi criado pela 3Data com a participação da Rede Mater Dei e que a gente leva agora ao mercado. Aquele Nuvi, não é? É também de vocês? Também a gente desenvolveu com ajudar o médico lá, traduz tudo. Exatamente. O Nuvi já está, inclusive, no Mater Dei, no Mater Dei Nova Lima, que a gente começou, através de gravação de voz, o médico conversando com o paciente, né? E a gravação de voz ali, capturando e transformando aquilo em informação. Diminui burocracia médica, o médico tem mais tempo para ficar com o paciente, é o que a gente fala da inteligência artificial, né? Muita gente fala assim, vocês não têm medo da inteligência artificial na área da saúde? A inteligência artificial, na nossa visão, vai humanizar o atendimento, né? Porque tira o médico, tira as equipes de ações que não trazem valor efetivo no cuidado. Você está na consulta, o médico está lá escrevendo, né? Você está falando, o médico nem está olhando para a cara, né? Tá lá, feito louco, né? Coitado. Não, eu entendo, né? Porque eu sou jornalista, também quando a pessoa tá falando, eu tô anotando, né? Se eu não estudei antes, eu tô lá anotando, porque senão eu esqueço tudo. Perfeitamente. Isso acontece na prática clínica também. Não tem jeito, né? Que legal isso. E o pessoal tá aderindo a isso? Assim, como é que é? Tem que pedir autorização para o paciente? Vou gravar a conversa aqui para agilizar, né? Conversa com o paciente, né? Na verdade, isso não fica gravado, né? Porque ele reconhece e preenche o prontuário. Então, o que o paciente fala ali em outras coisas, né? Que não são relevantes, inclusive, são filtrados, né? Pelo próprio sistema, né? E todo prontuário médico, ele dispõe, né, de dispositivos para poder proteger toda essa parte também de sigilo médico. Né? Então, esses produtos, inclusive, todos eles já nascem com um compliance, né, a todas as regras de LGPD. Sim, na governança toda, né? E aí eles são usados só para o Mater Dei ou eles também são comercializados para outras redes? Não, esses produtos específicos são escaláveis e comercializáveis para o mercado. Então é uma outra vertente de negócios, né, desenvolvida pela 3Data. Você estava me falando também, porque antes da gente gravar, a gente conversa pra caramba também, né? Dá uma azeitada, né? Para ver o tom. Você estava me falando que a inteligência artificial também vocês vão usar para detectar tumores de 6 milímetros. Como é que vai funcionar isso? Já está pronto esse programa? Já está fazendo, né? A gente tem uma linha de cuidados, né? Uma linha de cuidado de nódulos pulmonares na rede Mater Dei, né? Então, a inteligência artificial, ela lê os laudos, né, de tomografias que foram feitas dentro da rede e identifica nódulos pulmonares, né, maiores do que 6 milímetros, e a partir dali ela coloca o paciente, ela sugere que o paciente vá para uma linha de cuidado e a gente faz um escaneamento, né, daqueles pacientes, né, um screening daqueles pacientes para poder detectar precocemente possíveis nódulos malignos. Né? Mas a inteligência artificial, ela lê o exame de imagem? Exato. O que ela faz, ela lê os laudos, né? Isso. Ela lê os laudos. Pois os laudos estão escritos lá, que o médico falou, né? Olha, tem... O que acontece é o seguinte, né, Alicia? Você teria que ter várias pessoas lendo diversos laudos e interpretando, né? A inteligência artificial, ela escala aquilo de uma maneira muito desproporcional, e ela consegue dar temporalidade para que você faça as intervenções, né?
e chame o paciente, coloque ele numa linha de cuidado e cuide melhor dele, né? Antecipe, né? Quer dizer, a pessoa ia ter um problema, uma metástase. 2 anos, né? E você está adiantando. Ela fala, vamos tratar agora isso aqui, acaba logo com isso, porque... E além disso, para a pessoa, que é o principal benefício, tratar precocemente, né? E dar uma vida muito melhor para essas pessoas, a gente tem também uma contribuição muito grande com o custo para o setor, né? Porque é um tratamento evitado, de certa forma, né? Então a gente ajuda, inclusive, na sustentabilidade do setor. Nossa, muito bom. Vocês vão fazer mais investimentos lá na 3 Data? Você está animado com aquela... Você quer presidente do conselho da 3 Data? Muito animado. Muito animado. Você quer escalar ela mais, assim, para poder... Aí, com isso, vocês querem também ampliar o portfólio de vocês, fazendo esse atendimento a outras empresas? O core business do Mater Dei? Como é que é isso? Essa é uma das possibilidades. A gente já tem hoje vertentes, inclusive, de atendimento a empresas, né? Por exemplo, a gente atende a Localiza, né? A gente tem um ambulatório, né, de atenção primária dentro da Localiza especificamente. Mas essa vertente da 3 Data é constituída como um investimento da rede Mater Dei dentro de um veículo separado, né? E a partir dali a gente tem inúmeras possibilidades de novos negócios, inclusive, para atender empresas de todos os lados. Nossa, muito bom. Quero saber outra coisa. Toda vez que eu falo que eu vou conversar com vocês, o pessoal pergunta para ele se ele não vai atender o Unimed BH, se o Mater Dei vai atender ou não. Tem possibilidade? Assim, vocês já atendem vocês têm convênios com quantos planos de saúde? Hoje são cerca de 100 planos aqui na região metropolitana de BH, mas a gente tem também diversos outros planos em cada uma das regiões que a gente atende. Em cada uma das regiões é um volume diferente, então. Exatamente. Isso mesmo, Eunice. E aí? Vamos fazer alguma coisa com a Unimed BH ou não? Ela seguiu um caminho de verticalizar o negócio dela com os hospitais próprios, né? Eles vão até construir um hospital lá em Nova Lima também. Vão. Né? O Fred me contou. Mas tem alguma possibilidade, assim? Nós temos uma admiração muito grande por todo mundo que está lá, viu, Helenice? Assim, a gente nutre uma admiração pelo projeto da Unimed BH, que é um projeto muito vencedor ao longo do tempo. E eu, particularmente, gosto muito do Dr. Frederico Perê, né, que está lá agora, né? Meu pai tem uma amizade muito grande também com antigos presidentes, né, que também passaram por ali, e a gente tem uma proximidade com o sistema Unimed como um todo, até porque hoje em dia nós atendemos, né, a Unimed em diversas cidades. Né? Então a gente atende a Unimed Nacional em Salvador e Feira de Santana, a gente atende a Unimed Uberlândia numa parceria muito grande também nos nossos hospitais, né? A gente atende a Unimed Goiânia também numa Mater Dei Goiânia, e aqui em Belo Horizonte a gente atende a Unimed na Unimed Seguradora, né? A gente não tem a Unimed BH singular, mas a gente atende a Unimed Seguradora. Não temos nenhum tipo de objeção a ter nenhuma parceria, até hoje não encontramos um ambiente comercial né, para a gente poder fazer negócios juntos, de certa forma. Tem que remunerar bem os dois, né? Tem que ser tem que ser um projeto que seja equilibrado, né, nas necessidades de cada um. A Unimed tem a sua estratégia, o Mater Dei tem a sua estratégia, a gente tem, acho que comungamos de diversos valores, inclusive parecidos, né, com as pessoas que lá estão, mas ainda não encontramos uma veia comercial para a gente poder seguir juntos com a Unimed BH, mas repito, temos uma admiração muito grande por todo o sistema. Um dia encontro, né? Ô, Zé Henrique, quantos médicos hoje que vocês têm, né? Não são CLT, né? Quantos colaboradores, inclusive tem o PL da enfermagem, que você fala sobre isso no plano na divulgação de resultados, né? O quanto isso impactou. Como é que está essa discussão hoje? São 8.500 colaboradores na rede Mater Dei, no Brasil inteiro, e são mais de 10 mil médicos cadastrados, né? No Brasil inteiro também. No Brasil todo também, né? Médicos de diversas especialidades são parceiros, né, da rede Mater Dei. O grande contingente de pessoas, né, são técnicos, auxiliares e enfermeiros, né? Esse é o nosso core business. Nós tivemos o PL da enfermagem recentemente, é notório para todos, né, que foi, nós tivemos uma valorização da categoria com os salários que foram praticados, mas obviamente quando os salários aumentam, alguém precisa de pagar essa conta, né, e no primeiro momento foram os hospitais
dos quais nós estamos incluídos, né, nos quais nós estamos incluídos também. Então, isso trouxe uma pressão, né, em termos de custos no curto prazo, e a gente tem feito as nossas movimentações também internas para a gente poder equilibrar essas questões e continuar podendo investir, né? A gente fica um pouco preocupado, né, Lenice, quando vem imposições em termos de recursos, por mais que a categoria mereça ser muito valorizada, a gente reconhece isso, mas a gente precisa também entender quais são os instrumentos de financiamento para que isso aconteça, né? As nossas tabelas com as operadoras não aumentaram ainda, né? Precisam até ser melhor remuneradas, né? Nós não tivemos nenhum outro benefício que também equilibre essas questões. Então, isso teve impacto, mas a gente tem atuado, né, para ser mais produtivo, para ser mais eficiente cada vez mais. Tem limites para isso, né? Mas a gente tem feito o nosso dever de casa também para que isso não gere um impacto. A gente vai diluindo isso ao longo dos anos, né? Exatamente. Essa questão de custos aí que você falou, né? O que vocês estão fazendo para conseguir ter um equilíbrio, né? Entre o custo, que é alto, né? Na saúde, é muito alto, né? O plano de saúde lá que fica lá achatado também com a judicialização de várias questões no Brasil, né? E aí, é isso que você falou, alguém tem que pagar a conta, né? Perfeito. Como vocês têm feito isso? Assim, tá utilizando também a inteligência artificial para ver se encontra, para ir eliminando essas torneiras abertas? Que tem, né? Em qualquer setor tem, sempre, né? E a resposta é exatamente essa, né? Assim, entre o valor que a operadora paga, né? O valor que a empresa, né, contrata a operadora, os valores que nós também temos de insumos e como nós somos remunerados, tem as questões de desperdícios, né, que eventualmente existem na cadeia. Então, o que a gente tem feito já há alguns anos, né, há muitos anos, desde a fundação da Rede Mater Dei, é primeiro ter uma governança clínica muito robusta, né? Ter certeza que o que é feito na Rede Mater Dei é feito com medicina baseada em evidência, né? E a partir disso, a gente comprovar, né, que os nossos indicadores assistenciais são efetivamente melhores do que dos nossos concorrentes e dos pares, né? É ali que a gente interfere num custo no médio e no longo prazo. Nós entendemos, né, que pela qualidade intrínseca do que a gente entrega, né, e pela percepção do paciente, nós precisamos ser bem remunerados também nos tickets, né, que a gente atende, porque a gente, inclusive, ajuda, né, na diminuição dos desperdícios do setor, entregamos uma qualidade também melhor na assistência. Então, esse é o nosso principal posicionamento, né? Nós não podemos abrir mão, né, de rentabilidade, margem de contribuição, né, de receita do que a gente entrega, porque é a partir daí que nós vamos ser capazes de investir em qualidade assistencial, em governança clínica, para a gente manter um sistema sustentável, né? Se a gente tem qualquer tipo, a gente já viu isso acontecer em outros setores, né, outras empresas do setor de saúde. Sim. Se tem empresas que não entregam qualidade assistencial, o custo ele aumenta muito na frente. Se a gente não faz projetos como esse que a gente colocou, que a gente tem detecção precoce de doenças, que a gente atua precocemente, isso demanda de investimento, né? Mais para frente alguém vai pagar a conta quando o custo estourar, né? Então tudo impacta, né? É esse sentido que a gente faz. A sustentabilidade do setor, na nossa visão, depende de uma medicina de alta qualidade. Uma coisa não é excludente e não confronta a outra, pelo contrário, as duas coisas andam juntas. E para isso também tem que atrair cada vez mais médicos mais capacitados, com mais cursos, né? Isso também é um trabalho que vocês fazem sempre, né? Com os médicos, né? De incentivá-los a estudarem, a fazerem novos cursos. Tem isso também. E gestores, né? Porque também para poder sustentar esse modelo, a gente demanda muito de pessoas qualificadas. Então, a gente tem uma fábrica também de formação de gestores e a gente, acho também pelo posicionamento que a gente teve ao longo do tempo, a gente consegue atrair boas mentes também para ajudar a gente nesse sentido, né? E os médicos são fundamentais, os médicos são grandes parceiros nossos, né? Eles estão lá na linha de frente, né? A gente fala muito disso, né? Não existe uma rede de saúde forte sem uma equipe médica forte e empreendedora. Então é isso que a gente procura sempre, aqueles médicos e aquelas equipes que querem investir junto com a gente. Zé, já está terminando a conversa, acredita? Eu queria saber de você, assim, 38 anos, né? Quer dizer, você tem aí uma vida pela frente no comando de uma rede que
pelo que a gente vê, só tende a crescer cada vez mais, né? E com muito pé no chão, que é o melhor, né? É o mineiro mesmo, né? É aquela marca do mineiro. Tem alguma coisa assim que você ainda quer implantar no Mater Dei, que é um sonho seu, assim, né? Além do sonho da família, mas um sonho seu, do José Henrique, mesmo com 1 ano, né? Praticamente aí, né? Pouco mais de 1 ano no comando. O sonho é a perenidade, né? Acho que isso é o mais que é o mais difícil também, né? É o mais difícil, é a busca, perenizar, né? Uma empresa. Essa é a busca principal, né? Na Rede Mater Dei a gente tem esse sonho, e muito mais importante do que mudar um processo, implementar uma tecnologia, entrar para um mercado novo, acho que são questões situacionais que acontecem no negócio ao longo do tempo, né? O sonho é lutar por essa perenidade, é lutar para que cada hospital, em cada uma das localidades, efetivamente tenha os nossos valores, a nossa cultura, né? Fazer com que esses hospitais possam atuar de forma sinérgica, que o nosso crescimento ele seja um crescimento perene, contínuo, mais sustentável. E em cada fase do negócio, ao longo do tempo, a gente tem que ter a flexibilidade, a inteligência e a criatividade suficiente para adaptar o negócio às tendências, ao que está acontecendo, né? Estudar muito, dedicar muito, trabalhar muito, né? E perenizar o negócio. Isso passa não só pela família, mas passa principalmente por a gente ter gente que acredite no sonho. É trazer mais pessoas qualificadas para poder acreditarem junto com a gente, né? E construírem junto com a gente, né? A família Mater Dei é muito maior do que a família Salvador. E as pessoas que atuam na família Mater Dei, né, são hoje de diversos sobrenomes, mas todos, né, carregam o Mater Dei. Então esse é um sonho, né? De ter mais pessoas, né, que contribuam e que cresçam aí junto com a gente. Que é o que faz uma empresa, né? É gente, né? É isso mesmo. Ter gente qualificada. Adorei a conversa, viu? Você está preparadíssimo para fazer essa rede crescer mais ainda, que é o orgulho nosso, né? Que é de Minas Gerais. Olha, muito obrigada pela entrevista, Zé Henrique. Obrigado. Obrigada mesmo, viu? Parabéns. Obrigado, Eunice. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje eu recebi José Henrique Dias Salvador, CEO da Rede Mater Dei. Até um próximo capítulo. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, Brasileira de Nascimento e Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A Fê Comércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fê Comércio MG, sindicatos empresariais, Sesc e Senac em Minas. Quem está junto faz acontecer.